cruz no altar. Aquela cruz eu podia fazer, né? Eu lembrei na hora de você, Eric. Né, que uma vez você também me aconselhando e comentando de um conselho que um pastor havia te dado, em que você tinha que tomar uma decisão. E o pastor falou assim para você: o que você tem no seu altar? O que você escolheu colocar no seu altar? Ele falou: uma cruz. Então, leva este problema até a cruz. Deixa na cruz. Deus vai te justificar. Deus vai te honrar. E hoje, nós temos visto Deus honrá-lo, você, a Sheila, seu ministério nessa nação. Amém? Então, por favor, dê uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Eric. Essas palmas são para Jesus, pode ser melhor, vai. Se é para mim, não precisa aplaudir. Mas Floripa sabe aplaudir Jesus direito, não sabe? Vamos aplaudi-lo, então, com toda a nossa fé e entusiasmo. Eu que agradeço, pastor Valmor, pastora Lu. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. É uma honra poder participar da história da igreja. Obrigado. Colocar um tijolinho nessa história. É uma honra poder ser amigo de uma família tão abençoada como a dos vossos pastores. Eles também nos inspiram muito. Eles também nos ensinam e nos aconselham muito. E na multidão de conselhos nós encontramos a sabedoria. Eu fico muito feliz em poder voltar aqui para Florianópolis e participar de um momento tão importante na história desta igreja, uma história recente, de 1 ano, mas parece que foram 10 anos em 1 ano. Vocês conseguiram viver 10 anos em 1 ano, graças ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém? Grande desafio anteceder e suceder pessoas tão fortes na presença de Deus, que vão ministrar e que já ministraram aqui. E eu espero que o Espírito Santo me use com graça para que eu possa colaborar com um tijolinho na construção da fé. Feche teus olhos por um instante. Senhor, eu quero lhe agradecer, porque tua presença já é tão perceptível neste lugar. E a tua presença que transforma, Senhor, esta cerimônia, este encontro, numa grande celebração. Num lugar onde nós nos voltamos para a cruz, e na cruz encontramos resposta para as nossas dores, para os nossos anseios. Tomamos a nossa cruz e te seguimos, porque queremos ser conhecidos como discípulos do Senhor. Esta igreja tem carregado a cruz no decorrer deste ano, Senhor. E há uma nova jornada, uma milha extra pela frente. E eu te peço, Senhor, que a aliança que o Senhor fez com esta igreja, o Senhor possa renovar para essa nova estação que eles vão entrar. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, também vim para receber. Se for de tua graça, o Senhor possa me usar. Que esta palavra salte deste livro, que é a Bíblia, e se torne vida em nossa vida, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém e amém. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar algo com vocês, que na verdade é um conselho da parte de Deus. Não é uma pregação, na verdade, é um conselho da parte de Deus. Conselho esse que eu recebi e guardei na tábua do meu coração. O segredo não é começar bem, o segredo não é fazer coisas boas, o segredo é terminar bem. Nós nunca seremos lembrados por aquilo que começamos, nem por aquilo que fazemos. Nós seremos lembrados por como vamos terminar. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então nós estamos escrevendo uma história nova como Cristos, uma história recente de 1 ano, grandes coisas fez o Senhor por nós, mas a meta que nós temos é de terminar bem. O dia que o Senhor nos chamar, nós temos que estar presente como o dia que nós começamos. Quem está aqui diz amém? Para que isso aconteça,
para que no decorrer da nossa jornada de vida, na nossa jornada de fé, para que no decorrer da história da igreja, a gente continue fazendo grandes feitos para Deus, mas preserve princípios que nos deixem cruzar a linha de chegada bem. Nós precisamos ser uma igreja aliançada, uma igreja de aliança. Diga aliança. O que faz desta igreja aqui, Cristos, algo diferente, o que faz algo tão único é a atmosfera familiar deste lugar. Essa não é uma igreja institucional, esta é uma família de Deus. E quando nós tratamos como família, nós temos aliança com a família. Você não tem um contrato familiar com a tua família, você tem uma aliança com a tua família. Os antigos ensinam que família, nós nunca abandonamos. Família é sempre família. E família de Cristo é família também. Família é família. Então, se nós somos família, somos família? Tem alguém aqui, amém ou não? Nós temos aliança entre nós. Nós não temos nenhum contrato institucional. Então, uma igreja com aliança, que resistirá ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme, é uma igreja que Jesus lidera ela com princípios de aliança bíblica. Uma igreja que cultiva alianças e não contratos babilônicos. Vamos lembrar que na Torre de Babel, o que regia o trabalho de todos eles não era uma aliança, era um contrato babilônico. Eles construíam a torre com tijolos feitos por mãos humanas. Por fora, todos diziam que era uma obra bonita, era uma obra de Deus. A torre era para alcançar o céu, mas o motivo da torre interna era para que aqueles que a constroem se façam conhecidos. Então, na Torre de Babel, se você deixasse de fazer tijolos, você era colocado para fora, porque o seu contrato era rompido. Então, Deus não lida com contratos ministeriais, institucionais, denominacionais. Deus é um Deus de aliança. Quem está aqui? Eu gosto muito dessa passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Não sei se vai projetar, senão você puxa aí no seu celular. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, ele domine sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre os animais que se rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus está criando todas as coisas, esta passagem fala na primeira pessoa no plural. Isso indica que Deus, ao fazer, façamos, Ele não está sozinho. Deus está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se Deus é um Deus triuno, um Deus de trindade, significa que há uma comunhão perfeita, há uma aliança perfeita, não há um contrato entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que há entre eles, na criação de todas as coisas, façamos uma aliança conjunta. Aliança essa que é tão poderosa para que Deus faça o homem à imagem e semelhança dele mesmo. Então, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos pessoas plurais, não singulares, plurais. Disse Deus que nós somos a imagem dele. Então, quer dizer, o ser humano, eu, você, nós não fomos criados para viver, nós somos criados para conviver, para termos um convívio um com o outro. Nós somos criados não para nos isolarmos em um mosteiro evangélico ou em uma igreja evangélica. Nós somos criados para convivermos no corpo de Cristo. É muito mais do que viver o evangelho. É aprender a conviver uns com os outros. Quem está aqui diz amém?
Só é possível isso se entendermos como igreja o conceito de aliança. Somos criados para estarmos juntos, somos criados para caminharmos juntos. Isso significa que a porta que Deus vai abrir para você, Ele não entregou a chave para você, porque Ele te fez para conviver, Ele entregou a chave para o irmão que está ao teu lado. A porta que Deus vai abrir na vida do irmão, Deus entregou a chave para você. Ele poderia entregar tudo para você, mas Deus, Ele é um Deus triuno, é um Deus de aliança. Ele ensina a sua igreja, Ele ensina a humanidade a conviver em unidade. Quem está aqui diz amém? De tal forma que a porta que Deus vai usar para abrir a minha vida, Deus entregou a chave para o pastor Valmor. A porta que Deus vai usar para abrir a chave que Deus vai usar para abrir a porta do pastor Valmor, Deus usou para mim. Isso estabelece entre nós uma interdependência. Nós não temos um contrato de interesse, nós temos uma aliança, porque a porta que Deus vai abrir, Deus vai usar alguém para abrir para você, e vai usar você para abrir a porta de alguém. Quem está aqui diz amém? Por isso a igreja tem que viver debaixo de aliança. Nós corremos um sério risco de vivermos Gênesis capítulo 3, que é a quebra dessa aliança. Homem e mulher estavam criados à imagem e semelhança de Deus, Deus os fez, porém a serpente coloca entre eles um estilo de vida independente, centrado em si mesmo. Egoísmo se instala na humanidade. Aí o ser humano, o homem, decide viver só, não mais viver em comunhão, viver em isolamento. Então, no decorrer da humanidade, esta é a guerra. Fomos criados para conviver, mas a semente de egoísmo nos leva a vivermos sozinhos, a nos isolarmos. Primeiro, para nos protegermos. Não posso abrir minha vida. Primeiro, para não... O mundo nos ensina a não depender de ninguém, só tem que depender de você mesmo. Então cada vez mais o mundo vai trazendo o conceito da serpente, que é o conceito do egoísmo, para romper a aliança e para te isolar, porque sozinho você é presa fácil. Quem está aqui? A Bíblia diz que o segundo Adão quebrou a maldição do primeiro. Segundo Adão, Jesus. Jesus em Mateus 27:46 diz: meu Deus, por que me desamparaste? No momento da sua morte na cruz, Jesus está ali numa condição de solitude, não de solidão, mas de solitude, carregando esse peso do egoísmo, a quebra da aliança, lá do Gênesis 3, da serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, para que a gente possa ter de novo acesso a ter aliança entre Deus e entre nós. Então, uma igreja que vai resistir os próximos 20 anos, é uma igreja que tem aliança, que não tem as suas relações tratadas por um contrato, mas tem as suas relações tratadas por aliança. Quem está aqui diz amém, cara. Quando há uma relação contratual e uma das cláusulas do contrato é quebrado, você pode rescindir ele, mas quando você tem uma aliança, como você tem com Deus, mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Esse é o poder da aliança. Vamos aplaudi-lo bem alto, então? Se é para Ele, faz melhor. Então, pastor Valmor, o que tem me desesperado é que é possível nós frequentarmos uma igreja a vida inteira e não sermos uma igreja. É possível estar assistindo a minha vida inteira a uma igreja e não entender o conceito de aliança para a igreja. É possível participar das programações cristãs na minha igreja e não entender o conceito básico da igreja, que é a aliança. Viver sempre fechado em mim mesmo, sempre no meu egoísmo, sempre nas minhas fronteiras de proteção. É possível eu não me entregar para aquilo que é o mais profundo da igreja, que é a aliança
entre nós e Deus e entre nós e os nossos irmãos. Então, ser uma igreja com aliança significa ter um relacionamento profundo entre Deus e entre os irmãos. Isso não significa que a igreja é perfeita. Isso não existe. O que pode existir é uma igreja que tente ser saudável. Uma igreja que luta para ser saudável é uma igreja que luta para ter aliança. Quem está aqui diz amém, cara. Se a igreja é perfeita, Jesus vem, busca ela e leva. Mas como não há igreja perfeita, o que há é uma tentativa nossa de sermos saudáveis. E para sermos saudáveis, nós temos que fugir daquilo que é institucional e ir para aquilo que é relacional. Discipulado, vida com vida, abrir o meu coração, aprender a não andar sozinho. Eu poderia fazer tudo sozinho, mas o desafio é fazer com alguém. Quem está aqui, irmãos? Porque se você quer fazer algo grande, você não pode fazer sozinho, porque se você fizer sozinho não é grande. Se você quer fazer algo grande, você tem que aprender a fazer com alguém, porque Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele fez o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem está aqui? Então esse é o desafio. Aprender a depender daquilo que Deus vai usar o meu irmão e daquilo que Deus vai me usar para servir o meu irmão. Então, muitos na nossa geração frequentam igrejas, locais de fé, buscam a Deus, se relacionam de forma religiosa com Deus, mas não se relacionam de forma profunda com Deus e nem de forma profunda com os irmãos da igreja. Fica uma coisa bem maquiada, fica uma igreja bem reborn, né? Tem a aparência de vivo, mas está morta, né? É a igreja de Sardes no Apocalipse. Aparência de vivo, mas está morta. Tem maquiagem de comunhão, mas não tem aliança para ter comunhão. Então, bom exemplo disso. Quem aqui é casado, levante a mão bem alto. Está arrependido? Levanta a mão aí, mais rápido. O cara está com a mão tímida, pô. Agora não dá para voltar atrás mais, você casou. Então um bom exemplo é a aliança de casamento. Os que são casados sabem disso que eu vou dizer. Os que ainda não são, já aprendam com isso que eu vou dizer. Quando você casa, existem duas pessoas, o marido e a esposa. E quando essas duas pessoas se juntam em casamento, nasce uma terceira pessoa no casamento, que é a pessoa do casamento. É uma terceira pessoa, é a pessoa do casamento. Então o marido tem as suas vontades, a esposa também tem as suas vontades, mas agora eles precisam descobrir a vontade da terceira pessoa, da pessoa do casamento. Quem está entendendo aqui também? Para desenvolver um casamento saudável, o marido e a mulher têm que consultar sempre a terceira pessoa, a pessoa do casamento. Se é só a vontade do marido, a mulher é anulada. Se é só a vontade da mulher, o marido é anulado. E às vezes um anula o outro para ter paz. Não quero ter problema, então eu me anulo e vai você. Então eu também me anulo e vai você. Mas o casamento saudável é quando a terceira pessoa é consultada. Não sou nem eu e nem você, mas é o equilíbrio meu e o equilíbrio seu que vai encontrar a sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Quando só o marido tem as suas vontades atendidas ou só a esposa, nós chamamos isso de relacionamento abusivo. A relação verdadeira e saudável é a que busca o interesse mútuo. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, nenhum e nem outro estão dispostos a abrir mão. Porque a raiz da serpente, do egoísmo, da meia vontade que precisa superar a de todas, sempre se manifesta nessa hora. Nenhum dos dois estão dispostos a morrer para fazer a vontade da terceira pessoa, da pessoa do casamento. Então, muitos casais, na nossa geração, eles optam por manter algo que eu chamo de distância saudável.
Eles acabam vivendo de forma superficial, acabam muitas vezes recorrendo a um distanciamento, porque não conseguem mais encontrar um aprofundamento da relação. Quem está entendendo aqui diz amém. Talvez você fale, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? É que a igreja da nossa geração, a igreja com I maiúsculo, a igreja do nosso tempo, ela criou uma estrutura muito parecida. Ela criou uma estrutura muito parecida com esse exemplo. Uma estrutura onde cristãos não precisam morrer pelos outros. Onde cada um tem que viver por si. Onde o que importa é o quanto você consegue para você. Mas mesmo que sobre comida no prato, você não divide com ninguém. Quem está aqui diz amém, irmãos? Eu conversei alguns meses atrás, com um grande líder de uma grande denominação. E eu disse a ele, cara, você tem um grande desafio. Deus tem dado muito para vocês. Mas se você deixar sobrar comida no prato e desperdiçar essa comida, porque tem gente com fome, e se você deixar comida no prato, Deus vai cobrar essa conta. Sabe aquele restaurante que você não pode deixar sobrar? No reino de Deus é assim, irmãos. Eu disse a ele, eu não tenho os 12 cestos. Você tem os 12 cestos. Eu falei para ele, eu tenho os pãezinhos e peixinhos. Eu estou disposto a dividir os meus pãezinhos e peixinhos com você. Você tem 12 cestos cheios de pães e peixes. Você está disposto a dividir com quem não tem? Quem está aqui, irmãos? A igreja da nossa geração, ela criou um sistema de distância saudável, né? Abrindo mão de ter um relacionamento profundo de aliança. E aqui eu preciso te dizer, irmãos, que isso não é igreja. Igreja que você não precisa prestar conta das suas dores e nem das suas lágrimas, para dividir lágrima, para dividir dor e também dividir alegria com alguém, isso não é igreja. Isso pode ser um culto evangélico, isso pode ser uma reunião religiosa. Igreja tem que dividir a cruz. Quem está aqui diz amém, irmãos? A igreja reunida, ela não pode ser composta de 200 eus, de 500 eus. A igreja não pode ter só os seus próprios interesses. A igreja tem que abrir mão dos seus interesses para viver a terceira pessoa do casamento. Nós viemos aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho as minhas dores, eu sei que você tem as tuas também, mas eu não vim aqui só para que Deus atenda as minhas dores, eu vim aqui para te adorar, Senhor. Independente da resposta da minha oração ser respondida ou não, eu vim aqui para te adorar, Senhor. Quem está aqui diz amém, irmãos? Nós não viemos aqui com uma lista de pedidos para cantar 3 louvores, raspar a lâmpada, o gênio da lâmpada aparecer e dizer assim, 3 pedidos por noite eu realizo. Não, nós viemos aqui, temos os nossos pedidos, mas viemos aqui dizer assim, talvez nenhum pedido seja respondido, mas eu vou voltar, Senhor, porque eu te amo. E o que eu tenho com o Senhor, Deus, não é um contrato onde eu tenho uma demanda e o Senhor tem uma oferta, ou eu tenho uma oferta e o Senhor tem uma demanda. O que eu tenho com o Senhor é uma aliança. Então, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, até que a morte nos separe, eu vou tomar minha cruz e vou te seguir. Quem está aqui diz amém, cara. Isso é aliança. Tem muito a ver com a vida relacional de um casal, mas também tem a ver com a profundidade da aliança, né? Relacionamentos traçados por contratos são rasos, são superficiais. Relacionamentos profundos, eles são aliançados, principalmente quando a igreja se torna grande como essa. Esse é um grande desafio dos pastores. Como eu consigo permanecer tendo uma congregação relacional, considerando que Deus tem acrescido os irmãos, as pessoas têm se convertido, têm chegado na igreja. Como que eu não perco essa mão? Como que eu sou grande o suficiente para não perder o contato com os irmãos? Quem está aqui diz amém, irmãos? Como que nós, pastores,
podemos nos preservar de não ficar com o cheiro do palácio, mas ficar com o cheiro da ovelha. Quem está aqui? Quando Davi perdeu o cheiro de ovelha e ficou com o cheiro do palácio, ele deixou de viver um reino, ele começou a viver um império. E aí ele caiu. Como eu fico? Como eu me relaciono? Então a igreja tem muitas estratégias. Os nossos pastores têm muitos projetos, estratégias. Mas as reuniões em casa, né? O Cristos, né? Que se chama? Família Cristos, que são as reuniões caseiras. Talvez seja o melhor antídoto para que a gente não perca a vida relacional. Eu costumo dizer, pastor Valmor, que eu sou pregador de quem vem na igreja no domingo de manhã. E pastor de quem vai nas mesas, lá nós chamamos de mesa. E pastor de quem vai na mesa. Porque eu só consigo saber quem está sendo acompanhado quando essa pessoa se permite ser acompanhada. Então ali mesmo na mesa há um grupo de pastoreio, há um grupo de ajuda, há um grupo de intercessão, um apoia o outro, porque senão o cara vem no domingo na igreja, ele vai ser bem recebido, ele vai ser bem acolhido, ele vai se sentir pertencente, só que ninguém vai ter acesso à vida dele, e aí então eu não vou conseguir estabelecer com ele uma relação. Talvez com ele eu vou ter um contrato de prestação de serviço religioso de domingo de manhã. Você vem, ouve, eu venho, falo, você recebe e vai embora. Então, para ter aliança, eu preciso mostrar as minhas dores, eu preciso conhecer as dores dele. Quem está aqui diz amém, irmãos? Então essa é a melhor das estratégias para manter saudável a igreja nos próximos 20 anos. Grupos de pastoreio. Então eu tenho me esforçado para pedir ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor vai acrescer irmãos na nossa igreja local lá em Santos, mas que eu não perca, Senhor, esse acesso, que eu não perca o contato, que as pessoas também não se percam nesse contato entre elas, e que haja, dentro da aliança, princípios bíblicos. Quem está aqui diz amém, irmãos? Bíblicos. Porque o lastro de uma aliança é a palavra de Deus. É a Bíblia. E a Bíblia precisa ser restaurada na igreja da nossa geração. Precisa ser usada na igreja da nossa geração. As mensagens precisam ser teologicamente corretas. A Bíblia precisa ser exposta para a congregação. Se falam de muitas coisas, se usam muitas coisas, até caçoam hoje dos dons espirituais. A internet está cheia de memes. Mas nos púlpitos das igrejas aliançadas, a palavra tem que continuar sendo pregada. E aqui eu vou te dizer, irmãos, igreja não é para você congregar na igreja mais perto da tua casa. É para você congregar na igreja mais perto da Bíblia. Não importa se você tem que atravessar Floripa para vir congregar aqui. Se essa igreja aqui, que eu sei que é uma igreja perto da Bíblia, venha, saia 1 hora antes, 2 horas antes. Porque hoje está difícil de achar igreja bíblica. Está difícil de achar igreja bíblica. Onde a aliança, o lastro é a Bíblia. Então, congregue na igreja mais próxima da Bíblia. E aí eu digo lá na nossa igreja local, se um dia vocês chegarem aqui e não verem a Bíblia sendo pregada, me avisa, porque eu também vou atrás de um lugar onde a Bíblia é pregada. Porque se a Bíblia não for pregada, é balela. Porque só a palavra de Deus transforma. Quem está aqui? Amém? Vamos aplaudir bem alto a Jesus? Então, com a palavra de Deus, nós somos marcados. Ela é um dínamo, ela é um dinamite. Ela vai marcando as nossas vidas. Então, toda vez que você vem, você ouve a palavra te marca. E você sai mais aliançado. Você não sai com um contrato, você sai com aliança. Você sai comprometido em ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor, um estudante melhor, um atleta melhor, um discípulo melhor, um discipulador melhor, por aliança. De tal forma que nós não estamos competindo uns com os outros para ver quem é melhor. Nós estamos apoiando uns aos outros para todos chegarmos juntos. Isso é uma igreja com aliança. Quem está aqui diz amém, irmãos?
Então, Deus deu uma cultura para a Igreja Cristo. É uma cultura de aliança, uma aliança bíblica. As pessoas que estão buscando a Deus nessa igreja estão sendo marcadas pela palavra de Deus, pelo exemplo dos líderes e pastores, mas antes de tudo pela palavra de Deus. E se você é casado como eu e você tira a sua aliança, você tem um negocinho aqui, ó, que a gente chama de marca da aliança. Você tem marca da aliança? Quem usa muito tempo a aliança tem a marca da aliança. Então a marca da aliança, mesmo quando você tira o anel, você continua tendo a marca do anel. De tal forma que quando você olha para as marcas de Deus na sua vida, você descobre que você não pertence a uma denominação, que você não pertence a uma instituição, você tem uma aliança com Deus vivo. Você sabe, foi Deus que me marcou. Não tem a ver com a placa dessa igreja, não tem a ver com os vossos pastores, tem a ver com o que Deus está fazendo na minha vida. Ele me chamou, Ele me visitou, eu encontrei Ele, um dia eu estava andando na minha vida, e Ele apareceu na minha vida, e eu sei que foi Ele que me marcou. Se a minha mudança só por persuasão humana, só por palavras humanas, é superficial, é contratual, mas se a minha vida, a minha fé está baseada no meu encontro com Cristo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Porque nós temos uma aliança, marca da aliança. Perde-se tudo, mas a aliança permanece. Fecha-se essas portas e a gente se reúne na praia, porque a aliança permanece. Não tem a ver com contrato, tem a ver com aliança. Quem está aqui diz amém, irmãos? Suponhamos uma grande perseguição no Brasil, no pior dos cenários. Vosso pastor pode explicar melhor sobre isso. No pior dos cenários, igrejas fechadas, fé proibida. Aqueles que têm a marca da aliança vão resistir o dia mal, e havendo feito tudo, vão ficar firmes. A gente vai se falar pelo WhatsApp, a gente vai se encontrar na rua, a gente vai se falar por bilhete, a gente vai se falar por gestos, por código Morse, nós vamos arrumar um jeito de pregar o evangelho, mas nós não vamos parar de ter aliança com nós e nem aliança com a cruz. Amém? Nós temos que preparar-nos, e os pastores preparar a igreja para esse tempo. Tempo que pouco importa como somos chamados, se somos conhecidos, se não somos conhecidos, se somos grandes, pequenos, se temos seguidores, se não temos seguidores. Pouco importa, o que importa é que temos aliança com Deus. Uma aliança bíblica. Então, eu escrevi na tábua do meu coração que a interdependência é o caminho correto. Depender um do outro. Eu aprendi que eu não posso andar sozinho, que eu tenho que andar junto. Eu descobri e escrevi na tábua do meu coração que a autossuficiência não existe no reino de Deus. O que existe no reino de Deus é a interdependência. Então, aprender a ter uma aliança com 2 princípios. E agora que eu vou começar a pregar, tá? O pastor Valmor disse que vocês gostam de vigília, então eu vim preparado. Aliança baseada em graça e verdade. Diga graça, verdade. Se eu digo que eu tenho uma aliança com o meu amigo pastor Valmor, se ele diz que ele tem uma aliança comigo, a nossa aliança está baseada na graça e na verdade. Se eu errar, eu preciso que você me fale que eu errei. Se temos uma aliança, você precisa dizer que eu errei. Com graça e com verdade. Quem está aqui? Sem tom condenatório e sem meias palavras. Graça e verdade. Nós precisamos ter aliança com pessoas de graça e verdade. Eu quero ser pastoreado, e o meu pastor, apóstolo Géser, me disse isso. E eu me certifiquei disso. Eu falei, se eu errar, você me corrige. Se eu bombar,
de ano, você não deixa passar. Se eu errar, você diga que eu estou errado. Se eu estiver cortando o fio da bomba errado, não deixa esse fio estourar, cara. Pode me disciplinar com graça e verdade. Isso é aliança. Quem está aqui, irmãos? Eu quero ter um pastor que me discipline. Eu quero ter um pastor que me diga que eu estou errado. Eu quero ter alguém que cruzou o campo minado e que chegou do lado de lá na cruz e que diga: filho, não pisa aqui, que se você pisar tem uma mina, vai explodir. Não vai explodir só você, vai explodir você e sua família. Mas pastor, como você sabe que tem uma mina aqui? Eu já me explodi nela. Ou eu já vi muita gente se explodir nela, então desvia daqui. Então, amém. Com graça e verdade. Quem está aqui, irmãos? Sem governar ninguém. Sem governar ninguém. Eu não sou governado pelo meu pastor. Sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele está exercendo o governo de Deus a favor da minha vida. É diferente. Quem está aqui? Eu tenho um monte de filho espiritual. Eu não governo ninguém. Não mando na vida de ninguém. Mas eu posso exercer o governo que Deus me deu a favor das pessoas. Quem está aqui? A favor das pessoas. Você é livre. Nós, eu, pastor Valmor, a pastora Lu, a pastora Gê, nós pastoreamos pessoas livres. Nós não pastoreamos pessoas presas. Nós pastoreamos pessoas livres. E nós usamos o governo de Deus a favor das pessoas livres. Para que a liberdade nunca seja tirada pelo pecado. Quem está aqui diz amém, irmãos? Com graça e verdade. Verdade é um compromisso que nós temos com as pessoas que nós vivemos em aliança. E graça, aliança requer graça, porque a graça é um amor incondicional baseado em Cristo. Então graça é um amor incondicional baseado em Cristo. Não é condenatória. E verdade é um compromisso com as pessoas que nós vivemos em aliança. Então, de tal forma que a verdadeira igreja, o verdadeiro ministério é feito por amigos. O maior nível que Jesus chamou os seus discípulos não foi de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas ou pastores. Jesus disse: não vos chamo mais servos, os chamo amigos. Quem está aqui? Pastor Valmor me perguntou ali: como que eu te apresento, Eric? Eu falei: diga que eu sou seu amigo. Esse é o maior nível. Quem está aqui, irmãos? Porque quem é amigo tem amizade. Olha a palavra que Deus, ele falou: olha a palavra que Deus me deu quando eu te apresentar. Vós sois meus amigos, se fazes o que eu vos mando. É isso, né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E essa frase, eu ia dizer porque o Eric é um amigo que sempre me dizia a verdade. Sempre que eu perguntava uma coisa para ele, ele me respondia. E, infelizmente, isso não é o que acontece na igreja brasileira. Às vezes você faz uma pergunta para um pastor e ele desvia do assunto. O Eric sempre me respondia. E eu tinha isso como um grande valor, né? Comentava com minha esposa. Falou: poxa, o Eric é o único que eu pergunto e ele responde. Não me esconde as coisas. Manda a real. É assim que eu acredito que você é. Por isso que eu tenho chamado você de amigo, porque tudo que eu te pergunto, você me responde. Você também é meu amigo, amor. Você também me responde tudo. Forte isso, hein, irmãos? Meu Deus, isso é forte demais. Louvado seja Deus. E sabe qual é a maior verdade? Nos momentos mais difíceis da minha vida, em transições que eu vivi há 2 anos atrás, Deus me disse: a verdade é silenciosa e o tempo é aliado dela. Às vezes o silêncio é uma verdade que fala mais do que muitas palavras. Quem está aqui, irmãos?
Quem aqui é casado? Levante a mão de novo. Você sabe quando sua esposa fica quieta? Você fala, o que você tem, filha? Tenho nada. Aí você pergunta, mas por que você está com essa cara? Eu sei que você tem alguma coisa. Sabe o silêncio? Aquele silêncio mortal. Fala mais do que tudo, é ou não é? E aí quando você fala, aí ela fala, você fala, era isso? Né? Mas o silêncio muitas vezes ele grita como verdade nos nossos espíritos. Então, não os chamo mais servos, os chamo amigos. Então, obrigado, irmãos, antes de pensarmos em começar algo, antes de pensarmos em ser uma igreja, antes de pensarmos em fazer grandes obras ministeriais, junte-se primeiro com os amigos. Primeira coisa é essa. Nós não fomos criados para estarmos sozinhos. Nós somos feitos para caminharmos uns com os outros. Muitas vezes, nós não nos relacionamos com as pessoas por causa dos ministérios. Ou nós nos relacionamos se as pessoas têm algo para oferecer. Aí quando tira o ministério, tira a estrutura, não existe relacionamento. Porque o relacionamento é só o que a gente faz junto. Se a gente deixar de fazer, acabou o relacionamento. Então assim, se a gente não parar agora para pensar, a gente não vai aguentar nos próximos 20 anos. Talvez a gente continue se reunindo junto, mas para ser uma igreja aliançada, a gente tem que se reunir para não fazer nada, só para estar junto. Quem está aqui diz amém, irmãos? Outro dia eu chamei um irmão em casa e falei, Sheila estava viajando, e eu chamei ele, e ele veio todo feliz. Era umas 9 horas da noite, assim, num sábado, não queria ficar sozinho, liguei para ele, falei, irmão, vem aqui e tal. Ele achou que era uma reunião, alguma coisa assim, meu Deus, o pastor me chamou na casa dele, deve ser assim, ele vai me trazer a grande revelação do céu, né? Meu Deus, ele vai me ungir, vice-querubim, alguma coisa assim. Ele vai dizer que no domingo eu vou ser levantado como o supremo pastor do céu. Sei lá, né? Ele veio, quando eu abri a porta, eu vi que ele estava com um sorriso, tipo, chegou a minha hora, né? Falei, entra aí, irmão, senta aí. A gente sentamos, eu liguei a TV. Ele ficou quieto, porque acho que ele ficou com medo de falar e eu deixar de ungir ele, o que eu ia ungir, né? Então ele ficou numa expectativa ali, eu fiquei ali na outra, tal. Aí a gente assistiu um jogo junto, tal. Aí quando terminou o jogo, cara, tô com sono. Desliguei e falei, tchau, a gente se vê amanhã. Ele olhou para mim com uma cara de frustração. E ele saiu de casa assim, de cabeça cabisbaixo, triste, dizendo, meu Deus, tipo assim, eu não sou digno de ser chamado filho, né? Aí no domingo ele falou, pastor, desculpa, cara, você me chamou para falar alguma coisa ontem, você não falou nada? Eu falei, não, irmão, te chamei só para você estar comigo. Sua presença para mim era importante naquela noite. Eu queria só estar junto de você, só estar com você assistindo o jogo só. Porque você é meu amigo, falei para ele. Quem está aqui? Então às vezes não tem nada, irmãos. Só tem a gente. E a gente vai ter que continuar junto. Às vezes não tem ministério, não tem congresso, não tem nada, mas tem a gente. A gente vai andar junto, a gente vai comer uma pizza, a gente vai dar risada, a gente vai chorar junto. Porque a gente tem uma aliança com Deus. Quem está aqui diz amém. Amém? Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Uma igreja com aliança, eu gosto de pensar que é uma igreja que atrasa a estrutura para privilegiar a família. Eu gosto de pensar, pastor Valmor, que Noé, a Bíblia não me fala isso, eu gosto de pensar, estou dizendo eu gosto de pensar, que Noé atrasou a construção da arca para a família dele entrar dentro. Porque que valor teria a arca sem a família dele dentro? Quem está entendendo aqui diz amém. A arca só tem valor para salvar a família. Claro que era uma estrutura que ia salvar a humanidade. Mas pessoalmente para ele pouco se importava com o leão, com a leoa, com o elefante, com a elefoa. O que ele queria dentro da arca era a família dele. Então, nós focamos na estrutura. Igreja tem que ter estrutura. É isso, é culto, é evento, é ministério. E às vezes nós estamos deixando a nossa família e construindo a arca e largando a nossa família. Quem está aqui, irmãos? Então, o que vale é a família.
Você pode construir a estrutura, mas não larga a família para fora. A estrutura só vai ter valor para salvar a família, porque o plano da estrutura, o plano da arca é salvar a família. Esse é o plano. Amém? Então não deixa a família para fora. Aquele conceito de cuida das coisas de Deus, que Deus está cuidando das suas, vem servir na igreja, não larga a tua família, porque Deus vai te honrar. Na Bíblia isso não existe. Família é prioridade. Amém? Irmão, deixa a arca explodir. O que eu quero é salvar a minha família. Com a minha família, um dia de trabalho na arca valem como 10 anos. Quem recebe essa palavra aqui diz amém, cara. Amém? Se é para Jesus, faz melhor. É lindo Gênesis 7:7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Se este versículo fosse escrito nos dias de hoje, Noé entraria na arca sozinho. Por quê? Porque eu larguei minha mulher, larguei os meus filhos, eles não quiseram, a salvação é individual, e é isso daí, o que é importante é que eu obedeci a Deus e meti bronca e fiz a arca. Eu gosto de acreditar que a arca não tem valor para Noé, se a família dele não estiver dentro. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A igreja Cristo é maravilhosa, mas ela só vai ser completa quando tu e a tua casa estiver salvo aqui, em nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão direita ao céu. Até o final desse ano, a sua família, pessoas que você tem orado, vão estar sentadas do teu lado nessa cadeira. E antes que esse ano termine, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Quem recebe diz amém. E amém. Então nós olhamos para uma igreja com aliança e descobrimos que uma igreja com aliança, a coletividade traz a força da autonomia. Te explico. A coletividade traz a força da autonomia. Quem é o melhor boleiro dessa igreja? Quem? Quem é o artilheiro? Você vai dizer que você, Valmor, sou eu. 11 gols, então é você, cara. Então é você. Tá, tudo bem, então é o nosso pastor. Nosso pastor é o melhor jogador da Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Isso aí. Aliança, lembra da aliança, né? Temos uma aliança. Aí então, irmãos, se nós montarmos um time lá da igreja de Santos para jogar com a igreja de Floripa, eu vou vir com os meus melhores. Eu vou botar os caras da City Church para jogar aqui contra vocês. E a gente vai botar só o pastor Valmor para jogar sozinho. Embora ele tenha talento, fez 12 gols, é artilheiro, 11 gols. Ele consegue jogar sozinho? Não consegue. Ele tem força de autonomia, mas a coletividade faz a força da autonomia dele aparecer. Se a Cristo montar um time para a bola chegar no pé dele, ele vai fazer 11 gols. Porque está todo mundo trabalhando para a bola chegar e a autonomia dele acontecer. Quem está aqui? Então uma igreja com aliança é assim. Todo mundo tem a força da autonomia. O que Deus te chamou para fazer, só você pode fazer. Mas sozinho você não pode. Mas na coletividade vai todo mundo colaborar para você ser o artilheiro. Para você cumprir o que Deus chamou para você. Quem está aqui? A mãe, dona de casa. Deus te chamou para cuidar dos seus filhos, para cuidar da tua casa, para educar eles no princípio do Senhor. Essa é a força da sua autonomia. É lindo ter o ministério, mas sozinha você não consegue. Então tem que trabalhar todo mundo para que na tua força de autonomia, na coletividade, você brilhe no que Deus te chamou para fazer. Quem está aqui diz amém? Então Deus ensina a gente a andar juntos. Nós só teremos autonomia se andarmos em coletividade.
Se andarmos em coletividade, nós construímos uma aliança. E para mantermos esta aliança, nós nutrimos esta aliança com graça e com verdade. A igreja da nossa geração, ela vive muita unção, mas pouca força moral. É uma igreja que tem muito poder nos cultos, igreja com I maiúsculo, tá? Igreja da nossa geração. Mas pouca força moral. O que acontece, irmãos, é que quando os cultos de domingo acabam nas igrejas, deve nascer a igreja mais importante, que é a igreja da segunda-feira. A igreja da segunda-feira é quando essas portas se fecham. E na segunda-feira a gente está espalhado por Floripa. Nas escolas, nas universidades, nos trampos, nas empresas, nas famílias, a mãe cuidando dos filhos. A igreja da segunda-feira, essa é a igreja mais relevante que Deus espera. A igreja do domingo, ela é maravilhosa, ela é poderosa, a gente chora, a gente treme, a gente recebe o Espírito Santo, mas aí a porta se fecha e lá fora, a igreja tem pouca força moral. A sociedade olha para a igreja e fala, é isso daí, é esse negócio aí que é orar em línguas, essa coisa que é aí, é isso daí que vocês chamam de poder, tem pouca força moral. Os cristãos não estão transformando a sociedade. Então, Igreja Cristos, cultivem uma aliança, para que quando os cultos de domingo terminarem, vocês digam, agora vai começar a igreja mais importante, agora a bola é minha, o bastão chegou na minha mão, eu vou fazer a segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, o sábado, o meu ministério acontecer, eu vou ser relevante, eu vou pregar o evangelho, eu vou dar testemunho, eu vou dar bom exemplo, eu vou ser um cara manso, eu vou ser um cara calmo, eu vou confrontar as minhas crises, o meu pecado. Se eu precisar de ajuda, eu não vou resolver sozinho, eu vou pedir para que alguém ore por mim, porque eu tenho uma aliança, e eu sou a igreja da segunda-feira. Quem está aqui diz amém. A igreja da segunda-feira é uma igreja que tem uma mentalidade de graduação. É uma igreja que tem uma mentalidade de sempre eu tenho que aprender algo mais. É uma igreja que eu olho e digo assim, cara, eu já sei o que vai acontecer, mas eu vou chegar lá no culto com uma expectativa de que eu vou ter que aprender algo novo, eu vou ter que me graduar em algo novo. Eu vou ter que ser desafiado a ser um pai melhor, um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. A igreja com aliança é uma igreja que tem mentores. Nós usamos muito essa palavra, mas mentores são exemplos. São homens e mulheres que são exemplos. Exemplos em que nós não precisamos pregar com palavras, nós pregamos com ações. As pessoas olham e falam, cara, tu é um exemplo. E aí você tem a chance de dizer por que você é um exemplo. Porque você se graduou para ser mãe. Você se graduou para ser casado. Então você não só juntou, você se graduou para ser casado. Você tem problema? Você tem. Mas você luta para ser saudável no casamento. A gente não se junta para ser igreja e a gente se livra dos nossos problemas. Nós temos problema? Nós temos. Temos dores? Temos. Mas nós lutamos para ser saudáveis. Pessoas graduadas, mentoreadas, pastoreadas. Então, atacar essa problemática de a gente deixar de ser uma igreja superficial e ser uma igreja aliançada, esse é o desafio para os próximos 20 anos. Então levante bem alto a sua mão direita aos céus, que você seja a igreja da segunda-feira, uma igreja influenciadora no norte, no sul, no centro da ilha e por onde o Senhor te enviar, em nome de Jesus. Que você seja uma igreja de aliança, não de contratos, uma igreja com graça, com verdade, não uma igreja com aparência de vivo e morto, uma igreja que atrasa as estruturas para priorizar a família, uma igreja feita por homens e mulheres que são amigos um dos outros e amigos de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo isso, em nome de Jesus quem recebe diz amém e amém. Encerrei, irmãos. Se falasse A, eu voltava mais, mas como só a pastora falou, encerrei, irmãos. Próxima vez vai vir a pastora Sheila, ela é a melhor parte de mim.
E aí vocês vão poder usufruir mais da presença de Deus. Eu quero orar por vocês. Amém? Poderia falar mais, mas eu sinto que até aqui veio o Espírito. Então, feche os teus olhos. Se você puder, se coloque de pé.